Provérbios, capítulo 6. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, nos dá graça, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, que possamos ser aqui um canal de bênção para a vida dos Teus filhos, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que ela prospere, Senhor, para aquilo que ela foi enviada. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, continua dando saúde para os Teus filhos, continua dando graça, Senhor, continua livrando de todo mal, que o Senhor também possa continuar sendo provedor, para que não venha faltar o pão na mesa dos Teus filhos, Senhor. Ajuda, abençoa, em nome de Jesus. Continuamos orando pela vida do nosso pastor José Gomes, a irmã Júlia, pastor José Gomes que já teve alta, mas nós cremos, Senhor, numa recuperação completa na vida do Teu servo. Abençoa, dá graça, ajuda, Senhor, ali os Teus filhos, continua dando saúde, livrando do mal. Abençoa também o Teu povo, Senhor, abençoa a nossa nação. Continua, Senhor, fazendo uma obra aqui neste lugar. Ó Deus, continua, Senhor, dando saúde para o Teu povo. Continua abençoando os nossos governantes, dando direção, dando graça, para que possam tomar as decisões, Senhor, conforme a Tua vontade. Abençoa também a nossa igreja em Vila Simões, continua guardando ali o Teu povo, continua, Senhor, ali abençoando, dando saúde, continua provendo as necessidades, Senhor. Sê conosco, nos livra de todo mal, nos ajuda, nos dá a Tua paz. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Entraram mais irmãos aqui, já a minha lista correu aqui, talvez eu não saiba falar o nome de todos. Então, eu vou dar uma saudação aqui geral para todos. Que Deus os abençoe. E nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura aqui num texto. Na verdade, nós vamos ler alguns textos, não é? Começando aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos começar aqui com o versículo 16, 17, 18 e 19. Depois nós vamos lá para Provérbios 15 e depois para Provérbios 16. Paz do Senhor, irmã Dirce. Deus abençoe. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 em diante diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Agora nós vamos lá para Provérbios 15. Versículos 1, 2 e depois vamos saltar para o versículo 23. Diz assim, 15, 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Agora versículo 23 diz: O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. E agora, para a gente finalizar essa primeira parte, nós vamos para Provérbios 16, versículos 21 e o versículo 24. Provérbios 16, 21 e 24, que diz: O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Amém? Então, como os irmãos já devem ter percebido, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o cuidado com aquilo que falamos, não é? O cuidado com aquilo que falamos.
Nós sabemos que muitas vezes as palavras elas produzem um efeito, seja bom ou seja ruim, não é? Notem que quando Deus ele cria o universo, ele cria todas as coisas que existem, tudo vai acontecendo, as coisas vão tomando forma pela palavra de Deus, não é? E Deus, ele depois, quando ele cria o homem, ele nos faz a sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus, ele coloca um dom, um atributo no homem, em nós, que é o dom da fala, não é? Nenhum outro ser possui esse dom da fala, da comunicação oral, de se expressar de uma forma oral e depois, gradativamente, isso foi se expandindo para uma forma escrita, enfim. Isso é um dom exclusivo do homem, um atributo exclusivo, inerente ao homem. Mas, por conta desse dom, Deus ele nos fez para sermos abençoadores, não é? Mas por conta do pecado, por conta da queda moral, do desvio de conduta lá do casal no jardim, depois passaram ali a ter uma influência, não é, maligna por conta do pecado, e isso acarretou um prejuízo a toda a humanidade, e como consequência disso também o homem ele passou a produzir más palavras, não é? Palavras ruins, ou ele começou a ter problemas em usar e administrar esse dom da fala. Prova isso nos nossos dias, é um problema que surge até os nossos dias, que eu acredito que aqui os irmãos que me escutam já devem ter ouvido as seguintes frases de algumas pessoas, não é? Alguém quando fala algumas coisas, aquilo que quer, seja no momento de raiva, ou seja ali no momento que a pessoa acha que ela tem razão, vamos dizer assim, a pessoa usa algumas frases, eu sou sincero, ou outra diz, eu só falo a verdade, ou ainda aquele que acha que não leva desaforo para casa, não é? Tudo isso são coisas que as pessoas se utilizam através da fala para querer justificar aquilo que diz, não é? Aquilo que a pessoa fala. Mas essas frases não significam que a pessoa tem razão, se a gente parar para analisar. Muitas vezes, até um trocadilho aqui, né? É só má educação, não significa ter razão, é só má educação. Mas o fato é que a nossa língua ela é uma arma, não é? E uma arma poderosa, como nós vemos lá em Tiago capítulo 3. A nossa língua ela pode produzir palavras que matam, como pode produzir também palavras que vivificam. Então, cabe a nós termos uma responsabilidade na administração desse dom que Deus nos deu, não é? O primeiro texto que nós lemos lá de Provérbios 6, ali fala que 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima delas, a última, né, de uma lista de 7, Deus abomina, que é aqueles que semeiam contenda entre irmãos. A contenda, ela é semeada, na maioria das vezes, por palavras, não é? A contenda ela é iniciada, ela é provocada ou ela é promovida por palavras. Então, ali o texto de Provérbios diz que 6 coisas Deus aborrece e a sétima Deus abomina. Esse negócio de Deus abominar, isso é tão sério e é tão grave que se a gente pegar, por exemplo, o texto da palavra hebraica para essa abominação e a gente analisar onde que Deus aplica esse termo que ele usa para esse versículo, é a mesma abominação, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, que Deus tem por alguém que faz um sacrifício humano. Só para a gente ter um nível de comparação de abominação. Então, peraí, você está querendo dizer que Deus ele equipara uma pessoa que sacrifica outra pessoa com aquele que produz palavras que vão trazer contenda em meio dos irmãos? É exatamente isso. O texto hebraico
A palavra usada ali para abominação, ela se encaixa para a mesma situação onde Deus abomina alguém que faz um sacrifício humano, por exemplo. Não é? Era costume, principalmente ali no Antigo Testamento, alguns povos, algumas nações pagãs sacrificarem pessoas a supostas divindades, não é? Chegavam-se até a sacrificar os próprios filhos. Algumas culturas pagãs havia uma crença que se eles sacrificassem o filho mais velho, o próximo filho nasceria mais sábio, enfim, toda uma crença ali deles tal. E a abominação que Deus tinha para esses atos, e Deus aqui nesse versículo de Provérbios 6,19 é equiparado, o mesmo termo, Deus usa a mesma definição para dizer que ele abomina também aquele que semeia contenda no meio dos irmãos. Então veja que a questão da administração das nossas palavras é algo que tanto pode agradar ou alegrar Deus ao extremo, quando isso é feito em prol do louvor, da adoração a Deus, que nós adoramos a Deus com os nossos lábios também, não é verdade? Mas também pode trazer um profundo sentimento em Deus que nós podemos equiparar aqui ao ódio, não é? Ah, mas Deus odeia? Sim, Deus odeia. Por quê? Porque todo mundo que ama odeia. O ódio, ele é o contraposto do amor, não é? Então todos que amam também odeiam. Por exemplo, se alguém ama a justiça, esse alguém automaticamente odeia a injustiça. Se alguém ama o que é correto, automaticamente essa pessoa odeia o que é errado, não é? E com Deus, assim, para a gente entender, funciona mais ou menos dessa forma. Deus, ele ama algumas coisas, mas aqui o texto está dizendo que Deus aborrece, não é? E se Deus aborrece no sentido de abominar, é porque é uma coisa que causa, o sentido original aqui da palavra causa náuseas, causa nojo, esse é o sentido. Então veja, por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque para a gente ter uma ideia da responsabilidade que nós temos com aquilo que nós falamos, não é? Muitas vezes as palavras que saem dos nossos lábios, elas produzem um efeito avassalador, vamos dizer assim. Se eu fosse perguntar aqui para as pessoas, provavelmente, né, talvez alguém conheça uma pessoa que já foi frustrada na igreja, ou que até se afastou da igreja por uma palavra maldita, por exemplo, não é? Eu me recordo uma vez, isso há muitos anos atrás, numa determinada igreja, um pastor ali, supostamente profetizando, ele diz para um filho de uma irmã que havia vindo à igreja, o rapaz já não estava firme o dia que veio, e o pastor aponta para ele e fala umas coisas ali para ele, no sentido de querer repreendê-lo, corrigi-lo, eu nem lembro ao certo agora o que ele falou, enfim, eu sei que o rapaz se entristeceu de uma tal forma, o pai e a mãe se entristeceram, essa família parou de vir para a igreja e o moço afundou lá no mundo de novo. Quer dizer, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não é? Então veja que até mesmo para a gente fazer uso dos dons que utilizam a palavra dita, né, a palavra expressa como dom de profecia, não é? A gente tem que ter uma responsabilidade diante de Deus, porque depois para consertar a situação não é brincadeira, fica muito difícil depois para poder arrumar essa situação. Então nós vemos que a responsabilidade é muito grande e a Bíblia diz que nós daremos conta, não é, daquilo que nós falamos. Então veja que em contrapartida também, nos textos que nós lemos aqui em Provérbios, diz que muitas vezes, por exemplo, em Provérbios 15, 1 e 2, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a maneira com que nós lidamos com as situações, uma situação que está difícil, alguém já está nervoso, uma resposta branda
que é uma resposta branda? Uma resposta sem afronta, uma resposta calma, uma resposta onde não haja provocação, desvia o furor da outra pessoa. Porque aí às vezes a pessoa fica até sem graça de querer ser talvez grossa, dura ali com você, porque você está procurando manter a linha, tratando a pessoa bem. Mas também se você usar uma palavra dura, ou seja, se você responder ali de igual para igual, você vai trazer uma consequência nisso aí, não é? Aqui, a língua dos sábios, ainda em Provérbios 15:2, adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, não é? Ou seja, a boca do sábio, ela adorna a sabedoria, aquilo que ele fala constrói, edifica, mas a boca do tolo, ela derrama a estultícia, ela derruba, ela destrói, ela vai desmoronando tudo, por onde passam aquelas palavras, vai desconstruindo tudo, não é? O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo, quão boa é. Muitas vezes nós precisamos ter sabedoria até para falar, porque existe até o tempo de falar. Tem tempo que é só de ouvir, tem tempo que não é para você dizer nada. E aqui para a gente fechar essa primeira parte, ó, favo de mel, Provérbios 16:24, são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Veja, então a palavra, aquilo que nós falamos, ela tem dois extremos, não é? Um extremo destruidor, que muitas vezes pode servir até para matar, e um extremo que vivifica, que serve para dar vida, que regozija, as pessoas se regozijam. Não tem gente que a gente gosta de conversar, por exemplo, você ouve a pessoa falar, aquilo que ela fala te preenche de uma tal forma, te alegra, você fica com a tua alma ali regozijando no Senhor, você se agrada daquelas palavras, aquilo parece que te coloca para cima, tem um efeito de não, vamos lá, vamos em frente, Deus é contigo, e quer dizer, aquilo te motiva. Vejam que tudo isso é feito, são efeitos de palavras que são direcionadas, como também o contrário disso é verdadeiro. Existem pessoas que talvez te põem para baixo, te fazem mal, te deixam triste, te deixam com desejo de parar, de desistir, tudo por quê? Com aquilo que a pessoa fala, não é aquilo que a pessoa põe para fora. E agora, uma coisa que preocupa nesse sentido é que a Bíblia diz, depois a gente vai chegar nessa parte, mas só para concluir essa linha de raciocínio, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você deixa uma pessoa falar, você vai descobrindo os segredos do coração dela. E às vezes ela nem percebe. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Tem gente que você vai falar, as pessoas elas veem o lado bom, elas se alegram, elas elogiam, elas querem ver o bem. Por exemplo, se tratando da obra de Deus, a pessoa está ali empenhada e vamos fazer, e vamos construir, vamos agregar em prol do reino de Deus. Tá uma maravilha. Tem pessoas que a gente conhece que nada para ela tá bom. Que a pessoa só fala, só vê problema, só vê impedimento e nada para ela tá bom, e nada funciona, e nada vai bem, e porque fulano não presta, porque Beltrano não presta, e porque tal pessoa não serve para estar na posição que tá, e não sei o quê. Veja que são pessoas que elas vão revelando o quê? O que está lá dentro. Elas vão colocando para fora. Quer dizer, vejam que não precisa muito para você descobrir isso. Uma conversa, você deixar a pessoa falar, ela vai revelando o que está lá dentro, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, não é? Então por isso que também a Bíblia nos orienta de todas as coisas que devemos guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, um coração magoado, um coração triste, um coração ferido, um coração que possa ter sofrido um determinado problema. Se você não cair aos pés do Senhor para Deus curar essa ferida, a sua boca vai começar a proferir palavras que vão mostrar o conteúdo desse machucado que está lá dentro.
Então isso é uma situação para se pensar também e que nós precisamos buscar um tratamento diante de Deus, amém? Então, nós temos uma arma poderosa, deu para a gente entender com essa abertura aqui que nós fizemos, vamos dizer assim, que a nossa língua ela é uma arma extremamente poderosa. E uma arma, muitas vezes, ela é usada para defender vidas, não é? Nem toda arma é usada para tirar vidas. Muitas armas são usadas para defender vidas. Mas algumas armas também podem tirar a vida. E nós vamos ler um pouquinho de um texto agora de Tiago. O texto é bem conhecido, mas é necessário a gente ler para a gente estar embasando aqui. Tiago capítulo 3, que fala sobre a língua, não é? Acho que a maioria dos irmãos já conhecem essa passagem. Eu vou ler aqui rápido para a gente comentar também rápido sobre essa parte. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Veja bem, por que o mestre vai receber mais duro juízo? Qual é a função do mestre? Ensinar. Agora, se ele ensinar coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, ele vai ter o seu galardão por isso, né? Ele vai ser recompensado por isso. Mas se ele ensinar coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, que não condizem com aquilo que Deus nos ensina, com a palavra de Deus nos orienta, veja que para estas pessoas será dada mais duro juízo, né? Então veja bem, tudo é por conta do que a pessoa diz, da palavra. E aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Veja bem, se o camarada consegue aqui controlar as suas palavras, aqui Tiago está dizendo que ele é um varão perfeito. Por quê? Porque para controlar as suas palavras existe uma dificuldade muito grande. E nenhum de nós somos capazes de controlar absolutamente as nossas palavras. Isso influencia em temperamento, em caráter, em várias situações, não é? Então nós vemos que aqui existe muitas vezes essa dificuldade. E ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então aqui ele também assemelha, no versículo 5, assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos e quando você usa ali o freio, ali eu não sei os nomes ali certinho, que eu não entendo muito bem disso, mas através ali do freio na boca do cavalo ali, você controla o cavalo, a direção que ele vai, para ele ir mais rápido, para ele diminuir a velocidade, vira para a direita, vira para a esquerda. Então veja que tudo parte ali da boca. E aqui assemelha também as naus, não é? As embarcações, quão grande elas são, mas ela tem ali o leme, não é? Embaixo ali, que vai conduzir, que vai virar para a direita ou esquerda e vai dar direção para aquela tão grande embarcação. Assim também é a nossa língua, um membro tão pequeno que fica guardadinho dentro da nossa boca, mas que ele dá direção para tudo aquilo que nós somos, para tudo aquilo que fazemos, para tudo aquilo que nós expressamos. Esse membro, ele dá direção e diz a nosso respeito também pela sua atuação, não é? A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. E aqui o mais grave, é inflamada pelo inferno. Então veja, é um membro pequeno que muitas vezes ele dá direção e ele é inflamado muitas vezes, é contaminado pelo inferno. Então
quão grande responsabilidade é a nossa em nós conduzirmos ou controlarmos esse tão pequeno membro, a nossa língua, que produz a nossa fala, não é? Como nós já falamos lá do começo, aquele texto de Provérbios que nós já lemos, Provérbios 6, o versículo 19, 6 coisas Deus aborrece e a sétima Deus abomina, a sétima Deus se enoja, a sétima Deus equipara no hebraico, no texto hebraico, a pessoas que fazem sacrifícios humanos, por exemplo, tamanha abominação, que é irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Então veja a responsabilidade que nós temos com as palavras, não é? E aqui, para a gente finalizar essa parte, deixa eu terminar a leitura aqui, eu estou preocupado com o tempo também, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E aqui ele vai a fundo, não é? Como é que nós podemos, com a nossa boca, bendizer a Deus e maldizer aos nossos irmãos que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Veja que bem. Como é que uma fonte produz água doce e a mesma fonte também produz água amargosa? Então a responsabilidade com as palavras, irmãos, é muito grande. Nós precisamos ter sabedoria com aquilo que falamos, não é? Eu falei, palavras que matam e palavras que vivificam. A língua tem esse poder, nós temos esse dom. Quantas pessoas que são maledicentes, não é? Pessoas que maldizem, pessoas que tudo reclamam, que dizem mal, proferem palavras inadequadas, palavras de maldição. Eu me recordo, veio agora à mente um versículo, se eu não me engano é Provérbios também, ou Eclesiastes, não estou lembrado agora. Mas os irmãos procurando, os irmãos vão achar aí, depois eu posso até citar a referência posteriormente. Ele diz assim, não amaldiçoes o rei, nem no íntimo da tua recâmara amaldiçoes o rei, porque aquele que tem asas pode pegar as palavras e as levar. Se a gente contrastar isso, por exemplo, com a parábola do grão de mostarda, né, que cresceu, deu uma árvore frondosa e as aves do céu aninharam-se ali, isso daria até outra pregação já, né? Aquilo que nós falamos, às vezes até no oculto, o inimigo às vezes pode se pegar nessas palavras e levar para produzir o efeito para que ela foi dita. Não é? Quantas palavras maldicentes, quantas palavras que não são dignas, que não deveriam ser ditas por cristãos, não é? Quantas palavras que não edificam, que pelo contrário produzem problema na vida das pessoas, palavras que elas podem trazer sofrimento, palavras que muitas vezes são para a vida da pessoa, não é? Isso, numa maneira geral, está me dando uma mensagem para reconectar. Então, quantas vezes que nós nos deparamos com situações assim, não é? Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma pessoa, um rapaz, ele morava com a sua família no Nordeste, ele disse para o pai, olha, eu vou para São Paulo para mim trabalhar lá em São Paulo, eu quero arrumar um emprego, eu vou tentar fazer minha vida lá, e o pai disse para o menino assim, não, não vai, e o menino, não, eu quero ir, aí o pai falou para ele, você vai para São Paulo para passar fome e morar debaixo da ponte. Falou que o rapaz veio para São Paulo e começou a dar tudo errado, e com 6 meses que ele estava aqui em São Paulo, foram avisar o pai que era para vir buscar, que o menino estava mendigando na rua e morando debaixo da ponte.
Então, quer dizer, veja o poder que tem as palavras. Por que no Antigo Testamento, o pai, antes de morrer, ele ali, muitas vezes, como nós vimos ali no caso de Isaac, né, Jacó fazendo com seus filhos, traziam os filhos e o pai ali abençoava os filhos. Porque o poder da palavra, aquela bênção que era impetrada, isso tinha um valor para a vida toda da pessoa. E muitas vezes nós não agimos dessa forma. Obrigado, Manuelzinho. Eclesiastes 10, 20, não é? Que é aquela para não amaldiçoar o reis, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler, só para não ficar só nas minhas palavras. É que me veio à mente, eu não lembrava, eu nunca lembro a referência desse versículo, na verdade. Eu sei que é Provérbios ou Eclesiastes, mas deixa eu abrir aqui para mim ler. 10, 20. É isso mesmo. Ó. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. Exatamente isso. Tem coisas que nós falamos, irmãos, que muitas vezes o inimigo pega naquilo que nós falamos, e essa palavra ela fica ali como uma carta na mão do diabo para ele usar contra a pessoa. É interessante, a Bíblia fala muito sobre murmuração, não é? Sabe de onde vem o termo da murmuração, a origem desse conceito de murmuração? As pessoas, muitas vezes, se eu não me engano, no Império Persa, os feiticeiros, os magos ali, aqueles que invocavam ali aqueles demônios, quando eles eram presos por algum motivo, eles queriam amaldiçoar o rei, ou o cara que o prendeu ali, o soldado, o carcereiro que o guardava na prisão, ele não falava a palavra alta, porque ele seria castigado por isso. Então ele resmungava alguma coisa ali, né? Ele falava ali, sussurrava uma maldição, uma praga, não é? Aí disso vem o conceito de murmurar. Se os irmãos pesquisarem, vão ver que o conceito de murmuração, ele vem desses termos. Então imagina que o murmurador é aquele que amaldiçoa alguma coisa. E muitas vezes o inimigo pega em palavras assim, não é? Quantas vezes a gente vê situações de pessoas amaldiçoando os filhos e xingando? Tudo bem, às vezes tá falando ali da boca para fora, não é aquilo que pensa, mas é um cuidado que a gente precisa ter com isso. Porque nós fomos chamados para abençoar. A nossa boca, como nós lemos aqui em Tiago, ela tem que proferir bênção. Porque como é que nós adoramos a Deus, não é? Nós amamos a Deus, bendizemos a Deus e nós amaldiçoamos o nosso irmão, sendo que o mandamento que Deus nos deixa é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É igual, por exemplo, isso é um problema que ocorre com os casais, não é? Quando os casais brigam e há aqueles xingamentos, quer dizer, a Bíblia diz que são ambos uma só carne. Um está ferindo quando um fere o outro, quando a esposa diz algo para o marido, ou o marido vice-versa faz algum xingamento para a esposa, na verdade estão se maldizendo a si mesmos. Por quê? Porque a Bíblia diz que são ambos uma só carne. Então nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm um peso espiritualmente falando, não é? Nós podemos tanto abençoar como trazer um problema para alguém com aquilo que nós falamos. E aqui eu citei palavras que matam. Tem muita gente que tem até um termo, né, meio engraçado para isso, o tagarela, né? Já ouviu falar do tagarela? Tagarela é aquele que fala desenfreadamente. E nessa multidão de palavras, ele vai errando. Por quê? Porque ele fala sem limite, não é? Ele fala além da conta. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a falar de A, falar de B, falar de C, e isso é preocupante. A gente precisa ter uma cautela em relação a isso, né? A maledicência, como eu já falei, a questão de ficar amaldiçoando. Tem pessoa que tudo para ela não presta. Não é? Porque o meu carro não presta, a minha casa não presta, a minha roupa não presta, tudo para a pessoa não presta. Mas espera aí, se Deus nos deu, como é que não presta?
A Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, se eu abençoar e tiver um coração grato para aquilo que Deus me concede, aí Deus multiplica. Deus ele faz aumentar. Agora, se aquilo que Deus nos dá a gente amaldiçoa, murmura, reclama, e veja que isso é praticamente um hábito de muitas pessoas. E isso que é o preocupante, não é? Como também, deixa eu correr um pouquinho aqui, existem palavras que vivificam, e as palavras que vivificam são aquelas que edificam o próximo. Quantas pessoas que às vezes não estão aí para tirar a própria vida, aí chega um abençoado ali para conversar com aquela pessoa e fala do amor de Deus, e fala da palavra de Deus, e aquilo entra dentro do coração daquela pessoa que está com aquele sentimento, com aquele espírito de morte rondando ela, e Deus ali quebranta, e Deus começa a fazer uma obra, e aquela pessoa se interessa ali pelo Evangelho, e muitas vezes se rende a Jesus e tem uma vida transformada. Quantos e quantos e quantos testemunhos a gente não se depara dessa forma, não é? Por intermédio de alguém que um dia ali, um simples Jesus te ama, produz um efeito na vida da pessoa, transformador, renovador. Então, quer dizer, veja que nós temos um compromisso com as palavras que Deus nos dá para edificação. Porque as palavras que não procedem para esse sentido, lá em Tiago diz, são inflamadas por quem? Pelo inferno. E Jesus ele ratifica essa questão, ele fecha essa questão, quando ele diz assim, olha, que sejam as vossas palavras sim, sim e não, não. Ou seja, não é pelo muito falar, porque o que passa disso, Jesus ele mesmo diz, é de procedência maligna. Então, a administração das nossas palavras é algo de mais importante, é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida cristã. Por que eu digo isso? Para a gente finalizar. Olha, eu digo isso porque lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ler mais um texto aqui, do versículo 33 ao 37, fala sobre a árvore e os seus frutos. E quando a Bíblia aqui menciona sobre a árvore e os seus frutos, ela diz assim, ó, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus dizendo, hein? Aí aqui no versículo 34, raça de víboras. Pegou pesado, né? Mas é isso mesmo. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Lembra que nós falamos? Se você quiser conhecer alguém, deixa a pessoa falar, porque ela vai falar aquilo que está aqui dentro. Ela vai pôr para fora aquilo que está aqui dentro. 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Qual que é o tesouro aqui no caso? Nós poderíamos dizer que são as palavras que estão dentro do coração, né? Os seus pensamentos, aquilo que verdadeiramente está dentro da pessoa. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, olha o que Jesus está dizendo aqui, gente, Jesus está dizendo isso. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, sabe o que é palavra ociosa? Palavra sem responsabilidade, palavra que a pessoa diz sem pensar no que está falando. Sabe aquela situação que a pessoa pensa assim, ah, mas eu falei da boca para fora. É essa palavra que Jesus está dizendo, palavra ociosa. O que é alguém que está ocioso? É alguém que não está fazendo nada, que está parado, que não tem responsabilidade. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E no 37 conclui, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu fico imaginando o céu. Eu já falei isso na igreja uma vez. E no dia do juízo, às vezes a gente pensa que nós vamos sentar numa cadeira ali, não é? E Deus vai chegar-se a gente ali e você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Eu não sei. A gente especula, né? Porque a gente não tem uma certeza de como vai ser a questão em si. Mas eu imagino alguma coisa assim, baseado nesse texto que nós lemos.
que Jesus ele vai chegar assim, vai nos abraçar. Vem cá, meu filho, senta aqui do meu ladinho. Vamos soltar o play. Eu gravei tudo que você disse a sua vida toda. Vamos apertar o play, vamos ouvir eu e você junto? Pra gente ver o que nós vamos fazer com você? Se Jesus fosse fazer isso comigo e com você, será que nós estaríamos na turma dos justificados ou dos condenados? É lógico, irmãos, que eu não estou entrando aqui em mérito de salvação, tá? A nossa salvação é mediante a nossa fé em Jesus. Vamos deixar bem claro. Eu estou fazendo uma comparação com o texto que nós lemos em relação à nossa responsabilidade com aquilo que nós falamos. Né? Se você professar a sua fé em Jesus, né, na cruz, olhar para a cruz e professar ali sua fé em Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que ele pagou o preço dos seus pecados por você, e pedir uma transformação, porque como diz lá em Tiago, aquele que consegue frear a sua língua é um varão perfeito, e todos nós não somos perfeitos, então todos nós temos problemas em gerenciar a nossa língua, mas se nós tivermos um desejo verdadeiro no coração de melhorar, de trabalhar essa área das nossas vidas e procurar crescer espiritualmente falando, nós vamos conseguir sim chegar ao objetivo aqui. Mas se a gente for irresponsável com aquilo que falamos, mesmo ainda que sejamos cristãos, mas proferirmos palavras irresponsáveis, palavras de maldição, palavras que não edificam, nós vamos dar conta disso. Está escrito, nós vamos dar conta disso. Então, a partir de agora, é um tempo de nós repensarmos a maneira que nós estamos agindo, ou as palavras que nós estamos utilizando, não é? Porque Deus ele nos chama para amarmos. Vejam que Deus, a obra de Deus, é a expressão máxima do amor dele por nós. Nós já nascemos julgados e condenados. Mas com as palavras de Jesus, ele nos dá a possibilidade de um arrependimento, de um conserto, de uma nova vida. Então, se Jesus proporciona isso para nós, aí a gente poderia até entrar lá em Romanos 14, né? Mas eu não vou fazer isso por conta do tempo, que lá fala a tolerância para com os fracos na fé. Como é que nós podemos julgar, estarmos mais preocupados em julgar e apontar o dedo do que em amar? Lá em Romanos 14 até diz, não é? Jesus morreu tanto para os que estão fortes na fé e para aqueles que estão fracos também. Então, quem somos nós para apontar quem é quem nessa história? O fato é que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós falamos. E procure aplicar isso na sua vida. Senhor, eu abençoo esse dia. Senhor, o meu emprego é bênção. Senhor, o meu salário pode não ser o maior salário, mas o que eu ganho, o Senhor, ele prospera. Eu peço que a tua bênção esteja sobre esses valores que eu recebo. Abençoa a tua casa, abençoa o teu alimento, abençoa a tua família, abençoa os teus filhos, abençoa a tua vida, abençoa o teu próximo. Seja um portador de bênção, porque quando você abençoa alguém, a bênção ela passa por você, você também é abençoado. Quando você profere uma palavra de bênção a alguém, Deus ele vê que você é um abençoador e você vai ser um canal de bênção. A bênção passa pela tua vida para chegar até outra vida, e isso vai edificando, vai construindo. Quantas vezes, eu sempre digo isso na igreja, nós oramos a Deus para fazer coisas grandes, para comprar coisas grandes, para fazer coisas que são importantes à nossa vista, mas muitas vezes nós não oramos a Deus para fazer coisas pequenas, e é nas coisas pequenas que nós mostramos a Deus o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Ele. Por que não orar a Deus para ir na feira, para ir no mercado, para ir no sacolão? Por que não orar a Deus para ir na padaria? Porque as pessoas só oram a Deus para comprar carro, para comprar casa, para fazer coisas grandiosas. Não, você precisa orar a Deus em todo o tempo, abençoar em todo o tempo, pedir a bênção de Deus em todo o tempo. Olha, deu um problema aqui, glória a Deus, Deus vai capacitar, Deus vai prover, Deus vai dar um jeito, porque muitas vezes nós somos provados nesses momentos. E a nossa língua faz com que nós sejamos reprovados diante de Deus.
E é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui nessa noite, para que muitas vezes alguém pode estar ouvindo aí do outro lado e falar, mas eu não sou de ficar amaldiçoando ninguém, não falo mal de ninguém, tudo bem, mas às vezes você reclama de alguma coisa também. Ah, porque isso aqui não presta, por como não presta? A Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo. Não é tudo vem do Senhor. Então, se hoje eu tenho isso, glória a Deus por isso que eu tenho, porque Deus vendo que nós somos fiéis no pouco, amanhã Deus prospera, multiplica e te dá uma coisa maior. Mas tudo isso vem através da bênção, da palavra, daquilo que você diz, daquilo que você expressa, e que na verdade é onde você revela o que tem aqui dentro no coração. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para bendizer. A nossa boca é um instrumento de louvor, de adoração a Deus. E a gente precisa ter consciência disso. Se necessário for, às vezes vale mais a pena a gente se calar, não é? Eu lembro de um irmão que ele falava assim, irmão, se for para falar alguma besteira, enfia 1 quilo de açúcar dentro da boca, mas fecha a boca, não fala. Nós não lemos lá em Provérbios, a palavra branda, ela desvia o furor, ela aplaca o furor. Mas a palavra contenciosa, ela suscita a ira, a provocação faz a coisa piorar. Gerencie melhor as suas palavras. Você vai ter um controle melhor da tua vida a partir do momento que você gerenciar melhor as tuas palavras. Tudo está nas mãos de Deus. Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Isso mesmo, vamos mudar os nossos hábitos. Vamos crescer espiritualmente, vamos procurar sermos pessoas melhores. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós reconhecemos os nossos erros. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu falo muita bobagem. Senhor, eu reclamo demais. Senhor, eu fico murmurando. Senhor, não, Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Nós podemos mudar. Deus pode nos dar graça para sermos diferentes. E a partir de hoje, não é amanhã não, é hoje. Já vamos começar a orar dessa forma. Senhor, me dá sabedoria no falar. Senhor, eu preciso ter sabedoria naquilo que eu vou dizer. Se não souber o que vai dizer, fica quieto. Não precisa falar nada. Às vezes é melhor não falar nada do que falar alguma bobagem. E assim nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a confiar em Deus. E para a gente encerrar, dessa vez nós vamos estar terminando aqui. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com aquilo que falamos, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor se encarrega de pôr as palavras nas nossas bocas. O Espírito de Deus, ele transborda o nosso coração. E como a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, não se preocupe. Você não tem que estar preocupado com a palavra que você vai ter que falar no momento. Você tem que estar preocupado com o que tem dentro do teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Um coração alegre na presença do Senhor produzirá palavras saudáveis, palavras de vida para aqueles que nos escutam. Amém? Deus abençoe a todos. Não estou aqui puxando a orelha de ninguém, porque essa palavra cabe para mim também, né? Não sou diferente de ninguém, preciso me policiar, vigiar como todos os irmãos e crescer, melhorar no nosso modo de se expressar, na nossa maneira de falar e na nossa maneira de colocar as nossas palavras, né, para fora. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor e pedir graça para que Deus abençoe, para que sejamos pessoas melhores, estejamos nesse processo de melhora a cada dia, não é? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que possamos administrar melhor as nossas palavras, para que possamos frear a nossa língua, Senhor, quando formos falar qualquer coisa que não Te agrada, para que o nosso coração esteja, Senhor, cheio da Tua graça e da Tua presença, e que as nossas palavras, Senhor, reflitam tudo isso que tem dentro do nosso coração. Sejam palavras doces, palavras
de vida, Senhor, a qual nós somos chamados para produzi-las. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, enche-nos do Teu Espírito a cada dia e nos faz, Senhor, canal de bênção para todos aqueles que nos ouvem. Senhor, dá uma noite na Tua paz para o Teu povo, abençoa cada um que está aqui nos ouvindo, aqueles que ainda posteriormente estarão também ouvindo esta mensagem, abençoa grandemente em nome de Jesus. Se conosco, nos livra do mal, assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, uma ótima noite na paz do Senhor para todos. Amém? Deus abençoe.